Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no capítulo número 10 do livro de Atos, né? O título da leitura é O Centurião Cornélio. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que diz o seguinte: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte e chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. E aconteceu isto por 3 vezes. E ao vaso tornou a recolher-se no céu. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai.
Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidados os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Aleluia, Pai. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, pois que eu também sou homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mandou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir agora, pois estando todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. As palavras que ele enviou aos filhos de Israel, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos passar de imediato já para as referências, né? Vamos estar meditando aqui nas referências hoje, nos versículos de vamos pegar geral, vamos pegar desde o começo, porque nós não fizemos nenhuma meditação relacionada às referências ainda, né? Nós trouxemos no vídeo de ontem, uma belíssima meditação na palavra inteira, né? Mas não passando por nenhuma referência em si que dá assim, que acrescenta, né? Algo mais ao nosso conhecimento, né? Ao meu, ao seu, de todos aqueles que me ouvem, que me vêem, né? Que me assistem. Então, de modo que é fundamental nós pegarmos todas as referências, porque a gente cresce cada vez mais e mais, né? Como disse o apóstolo Pedro, né? Cresça na graça, mas também no conhecimento que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está, irmãos. Você quer ter conhecimento, aperfeiçoar o seu conhecimento na palavra de Deus? Então vem comigo, preste bem atenção e se alimente dessa palavra extraordinária. Amém? O centurião Cornélio, Atos 10, capítulo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Irmãos, ainda antes de entrar nas referências, né? Eu quero lendo aqui novamente essa mensagem, mais 2 aspectos interessantíssimos me chamou a atenção.
Vocês viram que era um homem, né? Que orava de contínuo a Deus, que dava esmolas frequentemente, né? Que temia Deus, mas não conhecia ainda o verdadeiro Deus. Não tinha ainda sido batizado, né? E o que Deus fez com esse varão piedoso, né? Varão piedoso que de contínuo orava a Deus e jejuava, né? Deus mandou, né, um anjo do Senhor, né, numa visão apareceu a ele, né? Apareceu a ele e chamou ele por nome, né? Ele erguendo os olhos viu o anjo descendo e chamou ele por nome, né? E ele atemorizado, né, chamou Cornélio, ele respondeu, sim, Senhor, quem és tu, Senhor, né? Quem és tu, Senhor, né? E o anjo de imediato já falou para ele o que era para ele fazer. E ele, sem titubear, sem perda de tempo, fez rigorosamente, exatamente, imediatamente o que o anjo do Senhor lhe ordenara, né? É coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer, né? Ou seja, o anjo do Senhor, enviado pelo próprio Senhor, né, mandou que aquele varão temente a Deus, aquele centurião que era chefe de 100, eu já disse isso no vídeo de ontem, o centurião é um policial, chefe de polícia, é um chefe de polícia que tem sob o seu comando 100 soldados. Ele tinha sob o seu comando 100 soldados, né? E ele era um varão temente a Deus, que de contínuo orava e jejuava, e dava esmola constantemente. Varão piedoso, né? Varão piedoso, temente a Deus, que de contínuo orava, jejuava e dava esmolas, né? Mas faltava algo para ele fazer ainda, né? O que faltava para ele? Faltava exatamente aquilo que o Senhor disse a Nicodemos, que era príncipe dos fariseus. Né? Ao homem é necessário nascer de novo. Então, o Cornélio e toda a sua casa, e todos tantos quantos estavam junto dele ali, que praticava ali, que exercia, né, o amor e as boas obras, faltava o cumprimento da justiça de Deus, que é o batismo nas águas correntes. Faltava isso na vida dele. Né? Faltava para fazer exatamente isso. E quando o anjo falou, e ele manda chamar, e ele lhe dirá, né, e o que deve fazer, né? E Pedro chegando, ali houve ali, tanto como aqui do lado de Cornélio, como do lado de Pedro, lá em Jope, né? O anjo também desceu, apareceu para Pedro, né? Pedro ali, após a oração do meio-dia, subiu para poder aguardar enquanto fazia o almoço para ele comer, e aí, num arrebatamento de sentidos, ele viu descendo do céu um lençol, né? Um varão, né? Um lençol amarrado pelas 4 pontas. Ele via de todas as espécies de animais dentro daquele lençol, né? E aquilo vinha descendo e ele contemplando aquele arrebatamento de sentido, naquela visão, né? Uma voz falou, ele viu o céu aberto, o lençol descendo, e uma voz disse para ele, mata e come, né? Mata e come, né? E Pedro respondeu e disse, de maneira nenhuma, Senhor, eu comerei coisas imundas, né? Coisas impuras e imundas colocarei na minha boca, né? E repetiu segunda vez, não chame de imundo aquilo que Deus purificou, né? E nessa visão que ele via de tudo, né, era Deus já mostrando para ele que estava chegando na porta daqueles homens, a mandado do centurião, quer dizer, ele devia cumprir a ida lá e chegar lá e fazer tudo que foi feito. Porque o Espírito de Deus, o homem de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. E assim aconteceu, né? E Pedro foi, e chegando lá, né? E Cornélio, né? Ele era um varão tão valoroso que ele não ficou esperando só ele com a família dele em casa, não. Ele reuniu todo mundo, a vizinhança inteira ali na casa dele.
Pedro chegou lá, estava aquela multidão de gente esperando para chegar para ouvir Pedro falar. Igual nós fazemos em culto nas casas das pessoas, né? Nós fazemos cultos. Então, os vizinhos de boa fé, de boa mente, né? Eles não querem a bênção só para eles, né? Os irmãos ali local. Eles convidam a vizinhança inteira, chama todo mundo, para que todos venham, para que todos sejam participantes da bênção de Deus. Eu falo muito com os irmãos, quando você recebe a visita de um verdadeiro servo de Deus na sua casa, é como se fosse a visita de Deus na sua casa, né? Então, a pessoa que valoriza isto, o resultado é este aqui que aconteceu com Cornélio, né? O resultado é exatamente este que aconteceu com Cornélio, né? Foi coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. Pedro, né? No qual havia, louvado seja Deus, né? Retirando-se o anjo que falara, que o Senhor mandou chamar os dos seus criados, e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Então, o Cornélio chamou aqui nesse momento, né, para mandar ir atrás de Pedro, né? O que ele fez? Né? Ele era chefe de polícia, e vocês sabem muito bem, os irmãos todos sabem que polícia tem autoridade, e polícia, quando sai numa missão determinada, que o seu superior manda, ele vai e cumpre, né? Então, quer dizer, se a pessoa quiser vir por bem, vem. Se não quiser vir por bem, vem por mal. Às vezes eu falo muito em algumas passagens, eu digo, né? A pessoa às vezes embirra, não quer, né? Então, se ele não quiser vir empurrado, ele vem arrastado. Porque que ele vem, né? Tudo que você empurra, a pessoa esquiva para a direita, ora para a esquerda e consegue escapar. Mas se você meter o laço nele, amarrar e pôr na chincha para arrastar, né, um animal, digamos assim, né? Então ele não tem por onde escapar. Você vai tocar um animal para levar tocado, para fazer de um pasto para o outro, de um curral para o outro, para qualquer lugar, você vai tocar, ele vai te ludibriando. Escorrega para uma hora, para uma hora, mas se você meter o laço nele, se você encantoar ele no canto da, se for bom de laço, encantoar ele no canto da cerca e meter o cipó nele, como dizia meu pai, um cavalo bom de chincha, né? Ou um burro bom, uma mula boa, você mete o laço naquele animal que não vai no curral em hipótese alguma. Você meteu o laço nele, papai falava moitão. Você meteu o moitão no pescoço dele, acabou. Passou na chincha de um bom cavalo, de um animal bom de sela que treinado na chincha, ele não quer ir empurrado, ele vai arrastado. Né? E a polícia, quando vai numa missão dessa, é da mesma forma. Como Paulo também trazia debaixo de varos que ele ia buscar a mandado das autoridades, né? Quando ele era perseguidor do povo de Deus, né? E o que Cornélio fez, irmãos? O que faz um homem de Deus, um homem que tem o Espírito de Deus? Cornélio mandou atrás de Pedro, mas sabendo que ele estava mandando buscar. Ele era chefe de polícia, ele tinha autoridade, era uma escolta policial, ele tinha uma condução coercitiva, digamos assim, né? Então, os policiais foram e traziam. Só que o que ele fez? Ele designou, junto com aqueles policiais, um policial piedoso, né? Um homem que ia chegar lá, onde Pedro estava, conversar, explicar e convidá-lo de forma temente a Deus, né? E havendo-lhes contado tudo, né? Glória a Deus, aleluia. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Ou seja, mandou 2 criados, 2 funcionários dele, da casa dele ali, né? Como se fosse mordomo, pessoa desse tipo, né? Mandou 2 criados e um soldado piedoso, né? Então a polícia não foi lá para prender, foi lá, os criados chegou lá, passou as determinações, né? Das quais o patrão tinha mandado, e um policial piedoso junto com eles para servir de segurança, para ajudá-los, né? A trazer Pedro ali da forma. Um policial piedoso, né? É lindo demais a gente ouvir essa palavra, né? Porque uma pessoa piedosa, ele teme a Deus, né? E ama o próximo. Então, ele não traz a pessoa à força. Ele conversa, dialoga, explica e traz de forma amorosa, né? Um policial piedoso age dessa forma, né? Ele
convence, usa a sua palavra, o poder de convencimento, e traz de forma tranquila e não de forma truculenta, como muitas vezes acontece, ou na maioria das vezes acontece, né? Então, ele mandou que junto os seus 2 criados, né, e um soldado piedoso, né? E havendo-lhes contado tudo, né, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando lá perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quando a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhes preparava, lhe sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Né? Estava ali naquele lençol, representando o que esses animais? Exatamente Cornélios e toda a sua casa, ali com tudo quanto tinha, né? Uma família, né? Uma casa, né? Uma casa bem firmada, de pessoas, de um varão temente a Deus, tem de tudo, né? Todo tipo de criação, esposa, filhos, criação, é uma bênção uma casa assim, né? E Pedro viu isso no lençol, né? Ele viu, né? E estava ali considerando o que havia de ser aquilo, né? E viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Né? E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Né? Ou seja, era para ele levantar, ir na casa de Cornélios, né? E fazer tudo que foi feito lá. Fazer uma pregação maravilhosa para Cornélio, sua família e seus convidados, né? E já cumprir toda a justiça, ali deixando essas pessoas todas já batizadas, porque estavam preparados, né? Bastava ouvir a palavra, entender e aceitar, né? Porque já vinham antes praticando o amor e as boas obras, fazendo orações contínuas, jejuando, né? E dando muitas esmolas, né? Muitas esmolas, né? Glória a Jesus. E foi-lhe, mas Pedro disse, Pedro retrucou dizendo, aquela voz que falava com ele, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, né? Pedro interpretou assim naquele momento. E segunda vez a voz lhe disse, não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Ou seja, Cornélios e sua casa estavam purificados. Purificados pelo amor de Deus derramado nos seus corações, né? Fazendo orações contínuas, jejuando e dando esmolas de forma extraordinária, né? Aleluia, Jesus. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Vocês veem que após 3 vezes o Pedro ter contemplado aquela visão e o anjo falado com ele, o anjo se recolheu ao céu. E Pedro estava ali meditando, né? Que visão poderia ser aquela? E aquelas palavras que ele ouvira, o que seria aquilo? Né? Parou na porta da casa onde Pedro estava hospedado, né? Os varões enviados por Cornélio, perguntando por Pedro.
E Pedro, ouvindo, saiu, foi atendê-lo, né? Porque eles queriam falar com Pedro, né? E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Ou seja, né? Pedro ouvindo, vendo, contemplando, pensando, meditando, o anjo do Senhor falou com ele. O Espírito Santo falou com ele. Eis que 3 varões te buscam. Eram os enviados de Cornélio, para que pudesse ir até a casa de Cornélio, né? Levanta-te, pois, o anjo falou com ele. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, não duvida, porque fui eu que mandei que eles te procurassem. Levanta e vai com eles. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nessa mensagem extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Amém!